Olha, eu trabalho há mais de 20 anos como agente penitenciário e não costumo dar ouvidos para essas histórias de assombração que o pessoal conta por aí. Sou um homem temente a Deus. Vou à igreja todo domingo. Mas confesso que o que aconteceu naquela noite de julho de 1998 me faz tremer até hoje. Não vou poder falar o nome do presídio, nem dar muitos detalhes sobre minha identidade, porque vocês entendem, né? A gente precisa ter cuidado com essas coisas no nosso trabalho. Mas o que aconteceu foi tão estranho, tão fora do normal, que eu precisava compartilhar com alguém, mesmo depois de tanto tempo. Tinha esse detento que todo mundo conhecia como Claudinho. Era um sujeito problemático, vivia fazendo aquelas macumbas dele dentro da cela, desenhava uns símbolos estranhos no chão com sangue de pomba que ele pegava não sei onde. A gente sempre encontrava velas pretas, ossos e outras coisas esquisitas durante as revistas. Todo mundo sabia que ele mexia com coisa ruim. Até os outros presos tinham medo dele e evitavam chegar perto. Naquele dia, ele tinha agredido um dos meus colegas durante a troca de turno. Uma confusão feia que acabou com meu amigo precisando levar 3 pontos na testa. Como punição, Claudinho foi levado para a solitária, aquela que ficava no fim do corredor, a mais isolada de todas. No primeiro e segundo dia na solitária, Claudinho ficou quieto, coisa que não era normal para ele. Geralmente esses detentos fazem escândalo, gritam, batem na porta, mas ele não. Ficou num silêncio sepulcral que chegava a dar um arrepio. Eu fazia a ronda da noite naquela época, e sempre que passava em frente à cela dele, sentia um frio na espinha que não sei explicar até hoje. Lembro que comentei com outro agente que tinha alguma coisa estranha acontecendo, porque nem para pegar a marmita ele estava reagindo direito. Só pegava a comida e voltava para o canto dele, quietinho. Foi no terceiro dia que tudo aconteceu. Era por volta das 3 da madrugada. Lembro da hora porque tinha acabado de fazer a contagem quando começamos a ouvir os gritos. Não era igual briga normal de presídio, eram gritos de pavor mesmo, daqueles que gelam o sangue da gente. Ele berrava: "Tirem eles daqui! Pelo amor de Deus, tirem eles daqui, eles vão me pegar!" O desespero na voz dele era tanto que até os outros presos começaram a gritar também, pedindo pra gente ir ver o que estava acontecendo. Nunca tinha visto nada assim em todos os meus anos de profissão. Corremos pra solitária na mesma hora. Éramos 4 agentes naquele plantão. Quando chegamos perto da cela, os gritos já tinham parado, mas dava pra ouvir um barulho estranho lá dentro, como se alguém estivesse se debatendo. Confesso que, mesmo sendo homem de fé, meu coração disparou na hora. Vocês sabem como é, né? Por mais que a gente não acredite nessas coisas, tem hora que bate aquele medo. Abrimos o primeiro portão do corredor e, enquanto nos aproximávamos, dava para sentir um cheiro forte e esquisito no ar. Parecia enxofre misturado com vela queimada. O mais estranho é que não tinha nenhuma vela na cela dele. A gente tinha revistado tudo antes de colocá-lo lá. Quando finalmente abrimos a porta da solitária, a cena que vimos vai ficar para sempre na minha memória. O Claudinho estava caído no chão, com os olhos completamente revirados, mostrando só o branco e o pescoço. Meu Deus! O pescoço dele tinha marcas de mãos escuras, quase pretas, como se tivessem sido feitas com carvão. Mas não era tinta não, dava para ver que eram marcas mesmo, feitas na carne dele. Corremos para tentar socorrer, mas já era tarde demais. O corpo ainda estava morno, então tinha acabado de acontecer, mas ele já estava sem vida. O mais assustador é que ele estava sozinho na cela, trancado, sem contato com ninguém, e mesmo assim apareceu com aquelas marcas horríveis no pescoço. Chamamos o pessoal do IML. E quando eles chegaram, ficaram tão intrigados quanto a gente. Ninguém conseguia explicar
como aquelas marcas tinham aparecido ali. Fizeram todos os exames possíveis, mediram o tamanho das mãos nas marcas do pescoço, mas era impossível alguém ter feito aquilo de dentro ou de fora da cela. As marcas eram grandes demais para uma mão humana normal e tinham sido feitas de um jeito que indicava que ele tinha sido atacado de frente. O médico legista, que já tinha mais de 30 anos de experiência, disse que nunca tinha visto nada parecido em toda a sua carreira. E olha que em presídio a gente já viu de tudo, mas aquilo ali era diferente. O mais impressionante é que depois que removeram o corpo, nenhum preso quis ficar naquela cela. A gente até tentou usar o espaço outras vezes, mas todo detento que colocávamos lá dizia que ouvia risadas e vultos durante a noite. Teve um que passou mal, desmaiou e tivemos que transferir para a enfermaria. No fim, acabamos desativando aquela solitária. Até hoje, depois de tantos anos, aquele pedaço do corredor continua fechado. Alguns colegas mais novos já perguntaram por que não usamos aquele espaço. Mas quem estava lá naquela noite sabe o motivo. Tem coisas que a gente não consegue explicar. E talvez seja melhor assim. Só sei que depois daquele dia, passei a respeitar mais essas coisas do outro mundo. A gente nunca sabe com o que está mexendo. O pior é que dias depois, quando fui limpar meu armário no vestiário, encontrei um pedaço de papel dobrado que tinha caído de uma das minhas botas. Era um bilhete escrito com uma letra toda torta que dizia: "Eles vieram me buscar porque chegou minha hora." Era a letra do Claudinho. Tenho certeza absoluta. Fiquei arrepiado da cabeça aos pés, porque aquele bilhete não tinha como estar ali. Ninguém tinha acesso ao nosso vestiário além dos agentes, e eu tinha usado aquela bota no dia que encontramos ele. Mostrei para os outros colegas que estavam no plantão naquela noite, e todo mundo ficou impressionado. Guardei esse papel até hoje, mas evito mexer nele. Às vezes, quando lembro dessa história, ele ainda me dá arrepios. Sabe, eu nunca fui de acreditar nessas coisas de espírito, de alma penada, mas depois daquela noite, percebi que tem muita coisa nesse mundo que a gente não entende direito. Já se passaram tantos anos, mas de vez em quando estou fazendo a ronda da madrugada e passo perto daquela área fechada do presídio, sinto aquele mesmo cheiro estranho de enxofre. Alguns colegas também já relataram a mesma coisa. A gente evita comentar muito sobre isso para não assustar os mais novos, mas quem trabalha daqui há bastante tempo sabe. Tem lugares que é melhor deixar quieto, tem histórias que é melhor não cutucar muito. Só compartilho isso agora porque sei que aqui vocês vão entender. Tem coisas que acontecem que não têm explicação, e essa é uma delas. Nunca pensei que fosse contar isso para alguém, mas depois de tanto tempo guardando esse peso comigo, sinto que preciso compartilhar. Trabalho como agente penitenciário há mais de 20 anos, mas o que aconteceu comigo e com o meu colega Vinícius no presídio de Itapuã me faz tremer até hoje. Tudo começou numa noite de junho de 2007, estava um frio danado e a névoa cobria todo o pátio do presídio. A gente fazia a ronda noturna como sempre, verificando as gaiolas de segurança, quando notei algo diferente perto do portão principal. No começo pensei que fosse algum preso que tinha conseguido sair da cela, mas quanto mais eu olhava, mais estranho ficava. Naquela época eu ainda não era tão experiente, então chamei o Vinícius para confirmar o que estava vendo. Quando ele chegou perto, também ficou paralisado. Era um homem parado ali, no meio do pátio, usando uma camisa toda manchada de sangue e com vários machucados pelo corpo. O mais assustador é que ele não se mexia, só ficava parado olhando para o nada. A gente deu vários comandos para ele se identificar, acendemos as lanternas, mas ele continuava ali, parado que nem estátua. Toda vez que algum guarda se aproximava, ele simplesmente sumia, como se nunca tivesse estado lá. E não era possível que fosse um preso machucado, porque fizemos a contagem várias vezes naquela noite e estava tudo certo, ninguém tinha fugido ou se machucado.
Foi então que a gente decidiu tentar chegar mais perto, mesmo sentindo aquele medo tomando conta do corpo. Descemos os degraus da guarita bem devagar, com as lanternas apontadas para ele. O Vinícius, que sempre foi o mais corajoso, ia na frente. Quando chegamos a uns 10 metros dele, aconteceu algo que me deixa arrepiado até hoje só de lembrar. Ele virou a cabeça na nossa direção, mas de um jeito estranho, como se o pescoço dele não tivesse ossos. Os olhos dele eram diferentes de qualquer coisa que já vi na vida, pareciam vazios, mas ao mesmo tempo te prendiam de um jeito que não dava para desviar o olhar. Foi aí que ele abriu a boca e falou aquelas palavras que não saem da minha cabeça. Quem morre aqui não sai. Depois daquela noite, nossa vida no presídio nunca mais foi a mesma. Todo santo dia, quando temos que fazer a ronda no pátio, principalmente perto do anoitecer, ele está lá. Às vezes perto das gaiolas de segurança, outras vezes encostado no muro, mas sempre nos observando de longe. Já tentamos investigar, vasculhamos todos os registros de óbitos do presídio, conversamos com os presos mais antigos, mas ninguém nunca soube explicar quem era aquele homem. O pessoal da administração até chegou a revisar as câmeras de segurança, mas nas gravações não aparecia nada. Era como se ele só existisse para os nossos olhos. Tem dias que eu e o Vinícius até tentamos fingir que não vemos nada, seguir nossa rotina normal, mas é impossível. É como se aquela presença estivesse grudada na gente. Já perdi a conta de quantas vezes trocamos de turno ou pedimos transferência, mas nada mudou. Os outros agentes até percebem que tem algo errado com a gente, porque toda vez que precisamos passar perto do pátio, nosso comportamento muda. Ficamos tensos, suando frio, olhando para todos os lados. Alguns colegas até brincam que a gente pegou trauma de preso, mas se eles soubessem a verdade, o pior é que nenhum outro funcionário nunca viu nada. Parece que essa assombração escolheu só nós dois para atormentar. O Vinícius, que sempre foi um homem forte e decidido, agora vive assustado. Ele mudou muito depois daquela noite. Anda sempre com 1/3 no bolso e faz o sinal da cruz toda vez que precisa passar perto do pátio. Eu não posso julgar, porque faço a mesma coisa. A gente já consultou padre, pastor, benzedeira, mas nada resolve. É como se aquele homem ensanguentado tivesse amarrado a gente naquele lugar de alguma forma que não dá para explicar. Já tentamos pedir aposentadoria antecipada, mas não conseguimos. E mesmo se conseguíssemos, algo me diz que não ia adiantar, que ele ia encontrar um jeito de continuar nos seguindo. Já se passaram 18 anos desde aquele dia, e as coisas só pioraram. No mês passado, aconteceu algo ainda mais assustador. Era uma noite de chuva forte, daquelas que fazem todo mundo ficar mais atento no presídio. Eu estava sozinho fazendo a ronda porque o Vinícius tinha faltado por causa de uma consulta médica. Quando passei perto das gaiolas de segurança, senti aquele frio na espinha que já conhecia tão bem. Mas dessa vez foi diferente. Ele não estava parado como sempre ficava. Pela primeira vez em todos esses anos, ele começou a andar na minha direção. Minhas pernas tremiam tanto que não consegui correr. Fiquei paralisado, vendo ele se aproximar cada vez mais, com aquela camisa ensanguentada e os ferimentos que nunca cicatrizavam. O pior de tudo é que agora ele começou a aparecer nos meus sonhos também. Acordo no meio da noite todo suado, com a sensação de que ele está no meu quarto, me observando. O Vinícius disse que está acontecendo a mesma coisa com ele. A gente não tem mais sossego. Nem em casa conseguimos escapar dessa presença. Outro dia, minha esposa até comentou que eu ando falando sozinho durante o sono, repetindo sempre a mesma frase. Quem morre aqui não sai. Ela já quis me levar no médico, acha que estou ficando doido por causa do trabalho, mas como explicar para ela que isso tudo é real? Que tem alguma coisa naquele presídio que não deixa a gente em paz?
O mais estranho é que desde aquela noite de chuva, quando ele veio na minha direção, as aparições ficaram ainda mais frequentes. Agora não é só no pátio que a gente vê ele. Semana passada mesmo, estava organizando uns documentos na sala dos arquivos, bem longe do pátio, quando senti aquele cheiro de sangue que sempre vem antes dele aparecer. Quando olhei para o reflexo da janela, lá estava ele, parado atrás de mim. Me virei num pulo e ele tinha sumido, mas o cheiro continuou por horas. O Vinícius disse que aconteceu algo parecido com ele no vestiário dos funcionários. Parece que aquela coisa está ficando mais forte, como se estivesse aprendendo novos jeitos de nos atormentar. Nunca contei isso para ninguém além do Vinícius, mas às vezes escuto passos me seguindo pelos corredores do presídio, mesmo quando não tem ninguém por perto. Já pensei em escrever uma carta para a direção do presídio, contando tudo, mas quem vai acreditar? Vão achar que é coisa da nossa cabeça, que a gente enlouqueceu depois de tanto tempo trabalhando aqui. E talvez seja isso mesmo que está acontecendo, talvez a gente esteja ficando doido. Mas como duas pessoas podem ter a mesma loucura, ver as mesmas coisas, sentir o mesmo medo? O Vinícius até começou a gravar as rondas com o celular dele, na esperança de conseguir alguma prova, mas nas gravações nunca aparece nada. É como se aquele homem ensanguentado só existisse para os nossos olhos, como se ele tivesse escolhido a gente por algum motivo que a gente não entende. Só queria saber por que isso está acontecendo com a gente, o que aquele homem quer, mas acho que nunca vamos descobrir. Hoje em dia, cada vez que entro no presídio, sinto que pode ser o dia em que aquele homem vai fazer mais do que só nos observar. O Vinícius fala a mesma coisa, que tem medo de um dia ele resolver se aproximar de novo, mas dessa vez não sumir. Já tentamos conversar com alguns presos mais velhos, desses que estão aqui há mais de 20 anos, para ver se descobrimos alguma coisa sobre mortes antigas no presídio. Mas é engraçado. Toda vez que a gente toca nesse assunto, eles mudam de conversa, como se tivessem medo de falar. Tem um senhor, que já deve ter uns 70 anos, que só fez o sinal da cruz e disse: "Tem coisa nesse presídio que é melhor não mexer." E sabe que acho que ele tem razão? Quanto mais a gente tenta entender o que está acontecendo, mais aquele homem aparece. É como se ele estivesse nos avisando para deixar o passado quieto. Então a gente continua aqui, fazendo nosso trabalho, tentando conviver com esse medo que virou parte das nossas vidas. Porque no fim das contas, acho que ele estava certo. Quem morre aqui realmente não sai. Meu nome é Valdir e hoje sou um homem mudado, trabalhador e pai de família. Mas nem sempre foi assim. No passado me envolvi com pessoas erradas e acabei sendo preso por tráfico. Na época, achava que essa seria apenas mais uma passagem pela cadeia. Mas o que aconteceu lá dentro mudou minha vida para sempre. Foram 3 meses que pareceram uma eternidade, principalmente depois que aquela coisa começou a aparecer na minha cela. No começo, pensei que estava ficando maluco, que era coisa da minha cabeça, mas hoje sei que era algo muito mais sério do que eu poderia imaginar. Tudo começou numa noite quieta de julho, quando a maioria dos presos já estava dormindo. Eu estava deitado no beliche de baixo, inquieto como sempre, quando senti um frio estranho na cela. Não era um frio normal, era como se alguém tivesse jogado um balde de gelo nas minhas costas. Quando me virei para o canto da cela, vi pela primeira vez aquela figura. Era um homem sentado no chão, mas onde deveria estar seu rosto não havia nada. Era como se tivesse sido apagado. Fechei os olhos com força e comecei a rezar baixinho o Pai Nosso que minha mãe tinha me ensinado quando criança. Quando abri os olhos de novo, a figura ainda estava lá, me observando sem olhos. Passei a noite inteira acordado, tremendo, com medo de dormir e aquela coisa fazer alguma coisa comigo.
Nos dias seguintes, tentei me convencer que tinha sido só uma visão, que era o cansaço me fazendo ver coisas. Mas toda noite, aquela figura voltava, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo canto. No começo não contei para ninguém. Tinha medo que me achassem maluco ou que fizessem piada. Mas aí começou a acontecer algo ainda mais estranho. Outros presos da minha cela começaram a comentar que também estavam vendo a mesma coisa. O Zé Carlos, que dormia no beliche de cima, acordou uma noite gritando que tinha visto um homem sem rosto parado do lado da cama dele. O Marcão, que já estava há 10 anos preso, disse que nunca tinha visto nada parecido em toda a sua vida na cadeia. Todo mundo estava assustado, mas ninguém queria admitir. Afinal, homem durão não tem medo de assombração, não é? Mas eu via no olhar de cada um o mesmo medo que eu sentia. Foi quando trouxeram o Ricardo para a nossa cela. Ele era um rapaz novo, devia ter seus 25 anos, primeira vez preso. Logo no primeiro dia, percebi que ele estava diferente dos outros presos novatos. Não parava quieto, ficava olhando para os cantos o tempo todo, como se estivesse procurando alguma coisa. Na hora do banho de sol, ele me puxou num canto e perguntou se eu também via aquele homem estranho durante a noite. Senti meu sangue gelar. Contei para ele que sim, que todos na cela estavam vendo, mas que era melhor ele ficar quieto e rezar quando aquilo aparecesse. O Ricardo começou a tremer e me disse que não ia aguentar passar mais uma noite ali. Falei para ele ter calma, que a gente dava um jeito de pedir transferência de cela. Mas não deu tempo. Naquela noite, eu já estava deitado, tentando dormir, quando escutei o Ricardo começar a se mexer muito na cama. Ele estava inquieto, virando de um lado para o outro, respirando cada vez mais rápido. Por volta da meia-noite, aquele frio familiar começou a tomar conta da cela, e eu sabia que a coisa estava chegando. Mas dessa vez foi diferente. Em vez de aparecer no canto de sempre, a figura surgiu bem na frente da cama do Ricardo. Nunca vou esquecer o grito que ele deu. Foi um grito de pavor mesmo, daqueles que fazem seu corpo inteiro arrepiar. Todos na cela acordaram assustados. O Ricardo estava sentado na cama, apontando para frente, e tremendo tanto que parecia que ia ter um ataque. Ele gritava, pedindo para tirar ele dali, dizia que não aguentava mais, que aquela coisa estava olhando dentro da alma dele. Os agentes penitenciários vieram ver o que estava acontecendo, mas quando chegaram, o Ricardo já estava quieto demais. Ele estava sentado na cama, com os olhos arregalados, olhando fixo para o nada. Achamos que ele tinha desmaiado de medo, mas quando um dos agentes foi tocar nele, percebemos que ele não estava mais respirando. O corpo dele estava gelado, mais frio que o normal, e o rosto... Meu Deus, aquele rosto eu nunca vou esquecer. A boca dele estava aberta num grito silencioso, e os olhos pareciam que tinham visto o próprio demônio. Os médicos disseram depois que foi um ataque cardíaco, mas todos nós que estávamos lá sabíamos que tinha sido aquela coisa que tinha levado ele. Depois do que aconteceu com o Ricardo, a prisão inteira ficou empolvorosa. Todo mundo comentava baixinho sobre o caso, mas ninguém queria falar abertamente sobre aquilo. Os agentes tentaram transferir a gente de cela, mas não tinha espaço em outras alas. Eu passei as noites seguintes rezando sem parar, apertando forte a medalhinha de São Jorge, que minha mãe tinha conseguido mandar para mim. O mais estranho é que depois daquela noite, a figura continuou aparecendo. Mas agora, ela ficava parada olhando justamente para a cama onde o Ricardo tinha morrido. Era como se estivesse esperando a próxima pessoa que fosse dormir ali. Os outros presos se recusavam a usar aquela cama, e eu não podia culpar eles. Tinha noites que eu ficava acordado só observando aquela coisa. E comecei a notar que quanto mais a gente tinha medo, mais forte ela parecia ficar. Não sei explicar direito, mas depois de um tempo, comecei a sentir que aquela entidade não estava ali por acaso. Era como se ela estivesse nos julgando, nos fazendo pagar pelos nossos erros, de um jeito que nem as grades podiam.
Cada vez que ela aparecia, eu sentia o peso de todas as coisas erradas que tinha feito na vida. Era um sentimento de culpa tão grande que parecia que ia me sufocar. Comecei a pensar na minha família, nas pessoas que eu tinha magoado, em todo o mal que tinha causado por causa do tráfico. Nessas horas, parecia que aquela figura sabia exatamente o que estava passando na minha cabeça, mesmo sem ter rosto. Era como se ela pudesse ver dentro da minha alma. Foi numa dessas noites de reflexão que aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava deitado, pensando em como tinha desperdiçado anos da minha vida no crime, quando senti aquele frio familiar. Mas dessa vez, a figura não ficou no canto nem perto da cama do Ricardo. Ela veio direto para perto de mim. O medo que senti naquela hora foi diferente de tudo que já tinha sentido antes. Era como se todo o arrependimento, toda a vergonha e toda a culpa que eu carregava tivessem se transformado em um peso físico no meu peito. Comecei a chorar, coisa que não fazia há anos, e ali, na frente daquela coisa sem rosto, fiz uma promessa sincera. Se saísse dali vivo, nunca mais ia fazer nada de errado na minha vida. Nunca mais ia fazer minha mãe chorar. Nunca mais ia me envolver com coisa errada. E vocês não vão acreditar, mas depois daquela noite, a figura nunca mais apareceu para mim. Era como se ela tivesse cumprido algum tipo de missão. Alguns presos ainda diziam que viam ela, principalmente os que tinham acabado de chegar, mas para mim, ela nunca mais se manifestou. Quando saí da cadeia, 3 meses depois, eu era um homem diferente. Hoje tenho minha família, meu trabalho honesto, e toda noite antes de dormir, agradeço por estar vivo e livre. Não sei explicar o que era aquela coisa, se era um espírito, se era algum tipo de manifestação divina, ou sei lá o quê. Só sei que aquela experiência mudou completamente minha vida. Tem gente que não acredita quando conto essa história, mas quem estava lá naquela cela sabe que é verdade. E o rosto do Ricardo, do jeito que encontraram ele naquela manhã, é a prova de que tem coisas nesse mundo que a gente nunca vai conseguir explicar. Meu nome é Clayton e até hoje não consigo dormir direito quando lembro do que aconteceu comigo na prisão em 1999. Já se passaram mais de 20 anos, mas toda vez que fecho os olhos, parece que estou de volta àquele corredor frio da ala E. Na época, eu estava cumprindo pena por um assalto e confesso que estava arrependido do que tinha feito. Naquela cadeia, a gente aprende que tudo tem seu preço, até o ar que a gente respira. E por mais que eu tentasse me comportar e fazer tudo certinho, tinha uma coisa que me deixava com os cabelos em pé. Aquela mulher de preto que aparecia toda noite, sempre no mesmo horário, sempre com aquele jeito estranho de andar, como se nem encostasse os pés no chão. Foi numa quarta-feira de março que eu vi ela pela primeira vez. A noite estava mais quente que o normal, e eu não conseguia dormir direito na minha cela. Lembro que tinha rezado bastante naquele dia, porque minha mãe tinha me visitado e trouxe um terço novo que ela mesma tinha benzido na igreja do bairro. Estava deitado no beliche de cima, olhando pela grade da cela que dava para o corredor, quando as luzes começaram a piscar de um jeito esquisito. No começo, pensei que fosse problema na fiação. Era comum isso acontecer naquela cadeia velha. Mas aí veio aquele frio na espinha, sabe? Aquele tipo de frio que a gente sente quando tem alguma coisa errada acontecendo. O corredor inteiro ficou gelado de repente, como se alguém tivesse ligado um ar-condicionado muito forte. Só que naquela época, nem ventilador direito a gente tinha ali. Quando eu vi ela pela primeira vez naquela noite, fiquei paralisado no beliche, sem conseguir me mexer. Ela surgiu do nada, no início do corredor, usando um vestido preto comprido que ia até o chão. O rosto dela era pálido, mas o que mais me assustava era a expressão. Parecia que ela estava procurando alguém, os olhos fixos nas celas enquanto passava. Os outros presos também começaram a perceber a presença dela.
Alguns rezavam baixinho, outros se cobriam até a cabeça com o cobertor, mas ninguém tinha coragem de falar nada. O guarda que ficava no final do corredor nunca percebia nada de estranho. E quando a gente tentava contar para ele no dia seguinte, ele só ria da nossa cara e falava que era invenção de preso maluco. A partir daquela noite, ela começou a aparecer com frequência, sempre no mesmo horário, sempre fazendo o mesmo caminho. Andava devagar, como se tivesse todo o tempo do mundo, e o barulho dos passos dela, quando dava para ouvir, era diferente de qualquer outro som. Parecia mais um sussurro no chão do que passos de verdade. O pior era que toda vez que ela aparecia, algumas coisas estranhas aconteciam na prisão. Objetos mudavam de lugar sozinhos dentro das celas. A temperatura baixava tanto que dava para ver a respiração da gente no ar. E alguns presos juravam que ouviam uma mulher chorando durante a madrugada, mesmo sabendo que naquela ala só ficavam homens. O mais assustador é que, com o passar dos dias, comecei a notar que ela sempre parava uns segundos na frente da minha cela. Era como se ela soubesse que eu estava ali observando. Uma vez, ela até virou a cabeça na minha direção e me encarou. Foi a pior sensação que já tive na vida. Os olhos dela eram escuros e vazios, como se não tivessem vida nenhuma. Naquela noite não consegui mais dormir. Fiquei sentado no beliche, agarrado ao terço da minha mãe, rezando todas as orações que conhecia. Até tentei conversar com o padre que visitava a prisão toda semana, mas ele só me disse para ter fé e continuar rezando. Acho que nem ele acreditou muito na minha história. Tem uma coisa que nunca contei para ninguém, mas preciso desabafar. Uma noite, quando ela parou na frente da minha cela, senti um cheiro forte de vela queimada e terra molhada. O cheiro era tão real que alguns presos da cela ao lado também sentiram. Nesse dia, ela ficou parada ali por mais tempo que o normal, e dava para ouvir um som baixinho, como se ela estivesse tentando dizer alguma coisa. Mas não era uma voz normal, parecia mais um zumbido, daqueles que a gente escuta quando está com o ouvido tapado. Depois dessa noite, comecei a ter pesadelos horríveis, sempre com ela me chamando para ir até o final do corredor. Os outros presos começaram a me perguntar se eu conhecia aquela mulher de algum lugar, já que ela sempre parava na minha cela. Foi aí que um dos presos mais velhos, que estava há mais de 15 anos naquela cadeia, me contou uma história que me deixou ainda mais apavorado. Segundo ele, há muito tempo atrás, uma mulher tinha morrido ali, naquele corredor da ala E. Ela era esposa de um preso e tinha ido visitar o marido num dia de chuva forte. Dizem que ela passou mal durante a visita, mas ninguém deu muita atenção. Quando estava indo embora, ela desmaiou no corredor e não resistiu. O mais estranho é que, de acordo com esse preso, ela estava usando um vestido preto no dia, porque tinha acabado de voltar de um velório. Numa das noites mais assustadoras que passei ali, a mulher de preto fez algo diferente da sua rotina normal. Ao invés de só passar pelo corredor e desaparecer no final, ela parou na frente de cada cela, uma por uma, como se estivesse fazendo uma contagem. O frio naquela noite estava mais intenso que o normal, e dava para ver que todos os presos estavam inquietos. Quando ela chegou na minha cela, pela primeira vez desde que comecei a vê-la, ela levantou o braço e apontou diretamente para mim. Senti meu corpo inteiro congelar, e uma sensação horrível de que algo muito ruim estava para acontecer tomou conta de mim. O pior é que naquela mesma noite, um preso da ala E foi encontrado morto na cela, sem nenhuma explicação aparente. Depois daquela noite, comecei a perceber que os guardas estavam diferentes também. Eles evitavam fazer a ronda sozinhos no corredor da ala E, principalmente durante a madrugada. Um dos guardas mais antigos até pediu transferência para outro pavilhão, dizendo que não aguentava mais trabalhar ali. Todo mundo sabia que era por causa dela, mas ninguém tinha coragem de falar abertamente sobre o assunto.
E o mais estranho é que as câmeras de segurança do corredor viviam apresentando problemas, sempre no mesmo horário em que ela costumava aparecer. Os técnicos vinham, checavam tudo, diziam que estava funcionando normalmente, mas na hora que ela aparecia, as imagens ficavam todas distorcidas, ou a câmera simplesmente parava de funcionar. Foi por volta dessa época que comecei a juntar as peças de um mistério ainda maior. Um senhor que trabalhava na limpeza da prisão há mais de 20 anos me contou que, antes de ser corredor da ala E, aquele lugar tinha sido usado como uma espécie de enfermaria improvisada. Segundo ele, muita gente tinha morrido ali antes da reforma da prisão, inclusive algumas mulheres que vinham visitar seus maridos e passavam mal por causa das condições do lugar. O mais impressionante é que ele descreveu a antiga entrada da enfermaria exatamente no ponto onde a mulher de preto sempre desaparecia. Naquela noite, depois de ouvir essa história, eu não preguei o olho, principalmente porque o cheiro de vela queimada e terra molhada voltou mais forte do que nunca. O dia que eu saí daquela prisão foi um alívio tão grande que nem sei explicar. Mas mesmo depois de tantos anos, as lembranças daquela mulher de preto ainda me perseguem. O mais estranho é que na minha última noite na cadeia, ela apareceu de um jeito diferente. Estava mais nítida, mais real, sabe? E pela primeira vez consegui ver claramente o rosto dela. Não era um rosto assustador como sempre imaginei. Era um rosto triste, cansado, como se ela carregasse um peso enorme. Ela parou na frente da minha cela como sempre fazia, mas dessa vez inclinou levemente a cabeça, como se estivesse se despedindo. Naquela hora, senti um arrepio tão forte que minhas pernas ficaram bambas e uma sensação estranha de que ela sabia que eu estava indo embora no dia seguinte. Já se passaram mais de 20 anos desde que saí de lá e até hoje não consigo entender direito o que aconteceu naquele corredor da ala E. Às vezes, quando está muito quieto em casa e já é tarde da noite, sinto aquele mesmo cheiro de vela queimada e terra molhada. Quando isso acontece, não consigo evitar de pensar nela, andando lentamente por aquele corredor escuro. Semana passada, encontrei por acaso um dos guardas que trabalhou lá na mesma época que eu. Ele me disse que a ala E foi desativada faz uns 5 anos, porque nenhum preso conseguia ficar lá por muito tempo. Todos pediam transferência, reclamando de coisas estranhas que aconteciam durante a noite. Mas o que mais me impressionou foi quando ele me contou que, mesmo depois de desativada, alguns funcionários ainda dizem ver uma mulher de preto caminhando por lá, sempre no mesmo horário, sempre com aquele jeito estranho de andar.